a queda. Nós vamos entender um pouco da queda, olhando inclusive alguns detalhes no texto bíblico, alguns detalhes que às vezes até passam desapercebidos. Muitas pessoas leem o livro de Gênesis, né? Inclusive um dos livros mais lidos, né, entre os cristãos, porque geralmente é assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Onde você começa? Gênesis. Aí você lê Gênesis, todo ano você lê Gênesis, né? Você lê a Bíblia toda também, todo ano, né? Pois é. Mas, apesar de lermos tanto o livro de Gênesis, temos dois problemas conosco, não com o livro, com a gente. Primeiro problema, a gente lê às vezes correndo, preocupado se vai dar tempo de ler no ano todo, a Bíblia toda, às vezes lê meio correndo o livro. Segundo, e esse é o pior de todos e mais perigoso, ler o livro de Gênesis sem considerar que ele é um livro histórico. Inclusive, existem pastores, teólogos e vários cristãos que consideram o livro de Gênesis como uma história talvez simbólica, metafórica, né, quase que de mentirinha. E isso, para começar, já é pecado. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus falou sobre Adão, considerando Adão histórico. O próprio Jesus falou sobre Noé como um ser, como um homem histórico. Nos evangelhos, o próprio Jesus cita Adão, Noé. Paulo diz que por um homem entrou o pecado, a queda. Inclusive, ontem comentei com os jovens, né, que Eva conversou com a serpente e tal, mas na hora que foi dada a sentença, o homem é que fez o pecado entrar. Não foi citada a mulher. A gente põe a culpa na Eva, né? Mas Paulo vai dizer que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Mas por outro homem, veio o resgate, a salvação, a solução. Nosso Senhor Jesus, amém? Então é isso que nós vamos falar hoje. E quero convidar os irmãos a estarem em pé nesse momento para a leitura da palavra. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Nós vamos então orar, pedindo para que Deus fale através desta palavra que acabamos de ler e que fale aos nossos corações e que nos ensine o propósito dele para este dia.
Feche os seus olhos nesse instante. Senhor, fala aos nossos corações. A tua palavra está exposta diante de nós. Nos ajude a estar de coração aberto, com a mente focada, atenta para aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. E aí você vê a queda. A queda da humanidade, já vou começar dizendo que foi a maior tragédia que existiu na história. A maior tragédia que existiu na história. Que é uma palavra, a palavra tragédia, eu nunca vi nenhuma pregação, talvez você já tenha visto, mas eu não tinha visto nenhuma pregação onde o pregador dissesse que a queda foi a maior tragédia que aconteceu na história da humanidade. Mas foi porque com a queda, com o pecado do ser humano, toda a criação foi penalizada e toda a humanidade. Assim, Adão era o representante de toda a humanidade e o seu erro arrastou toda a humanidade com ele. Então, esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa destacar. E aí eu quero destacar 3 elementos importantes. Primeiro, a tentação. Os irmãos viram que a primeira coisa que aconteceu foi a tentação. A segunda coisa que aconteceu foi o engano, porque a tentação, vários irmãos aqui já devem ter sido tentados para várias coisas. Vários de vocês, inclusive eu. Todos nós somos tentados, não todo dia, toda hora somos tentados. Por exemplo, neste exato momento, existem irmãos tentados a levantar para ir beber água. Mas, em nome de Jesus, vão repreender essa tentação. Amém? Agora, se for o banheiro, estiver muito apertado, né, aí não tem jeito. Né? Mas a água dá para segurar um pouco. É legal, né, que a palavra diz que Jesus, né, vai saciar a nossa sede. Né? A gente chega na igreja e dá uma sede. Mas o que acontece? É interessante pensarmos que a tentação, ela pode chegar, mas o engano depende de como recebemos essa tentação. E após o engano, após o momento que você então é enganado, e lembrando, enganado porque você cobiçou, porque está lá a tentação, mas você cobiça, e aí sim, essa tentação se consolida e se transforma em pecado. Então são 3 pontos importantes. Primeiro, a tentação, que você pode resistir. O engano, que você pode fugir dele e não ser enganado, e vencê-lo através da palavra, como Jesus disse para o diabo. Jesus, tentado pelo próprio diabo, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, e usou a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo porque que eu, antes de começar a pregar, eu falei tanto de estudar a Bíblia, de pegar desde a Bíblia de estudos, né, que é a base, você começa pela Bíblia. Quando eu preparo um sermão, uma pregação, eu pego a Bíblia, sem comentário nenhum, leio a Escritura. Leio, peço a Deus para me orientar. Depois é que eu vou para os estudos. Aí eu vou para livros, vou para consultas, vou para a internet, aí eu começo a pesquisar para entender melhor o texto. Mas eu começo pelo texto. Estão entendendo a chave? A chave para vencer a tentação, não ser enganado e não cair no pecado, é estudar a palavra. Se você não estudar a palavra, infelizmente, inclusive erramos, porque não conhecemos a palavra, as Escrituras. Jesus já tinha dito isso, a palavra nos deixa isso claro. Então a gente precisa lembrar disso. Então o que acontece? Primeiro ponto, a tentação. Lá em Tiago, na carta que Tiago escreve, ele vai dizer, lá no capítulo 1, verso 14, que cada um peca quando é atraído e engodado ou é preso, essa é a palavra melhor, seduzido pela cobiça. E a cobiça te conduz ao pecado. E quando Tiago escreve isso, ele está descrevendo, já devo ter comentado isso em outras pregações, ele está descrevendo a armadilha para passarinho. A ideia, alguns comentaristas bíblicos dizem que é a mesma ideia da armadilha para passarinho. Como assim? O passarinho olha, vê a comida e vai atrás. E aí cai na armadilha, porque ele já não olha para lado nenhum. Ele já não olha os perigos ao redor, ele simplesmente vai. E assim é a tentação. Quando você olha a tentação, você já não olha para lado nenhum. E quando você vê, você já está preso. Então, esse é o grande cuidado que devemos ter. A tentação
somos tentados por nossa cobiça. Se cobiçarmos, cairemos. Então não olhe. Essa é uma das chaves para evitar a tentação. O engano. Olha que interessante, o engano. Se vocês olharem o texto com calma, vocês vão ver uma resposta de Eva muito interessante. Porque a serpente pergunta, então quer dizer que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Olha a resposta da Eva. Deus disse que a gente pode comer de toda a árvore. A gente lê tão rápido para poder bater a meta do ano que a gente não repara uma coisa. Depois eu quero que você, dever de casa, escola bíblica, dever de casa. Chega em casa e lê de novo o texto para você ver o que eu vou te mostrar agora com calma. Lá, quando vem as primeiras orientações de Deus, um capítulo antes, Deus diz o seguinte: vocês podem comer livremente de toda a árvore. Quando Eva responde à serpente, ela fala, Deus disse que a gente pode comer de toda a árvore. Ela ocultou o livremente. Você vai dizer assim, Jonas, mas o que tem? Ela já começou a atenuar aquilo que Deus deu de graça, a bondade de Deus, ela já começou a atenuar de tanta vontade de cair na tentação. Mas tem mais. Tem uma outra coisa que ela falou para a serpente assim, Deus disse que não é para a gente nem tocar, nem comer, porque senão a gente vai morrer. Só que o texto, a orientação, as palavras que Deus disse lembrando, para Adão, que Eva tinha consciência, por isso que os dois foram expulsos, a palavra não era, vocês morrerão. Não é essa a palavra que Deus disse. Como não, Jonas? Espera aí, a minha Bíblia é a versão, qual que é o problema? Se você conferir na sua Bíblia, um capítulo antes, você vai ver o seguinte, Deus disse que certamente morrerão. Ele não disse só, vocês vai morrer. Não, certamente morrerão. Mas Eva disse, pode morrer, né? Então, não é... Vocês entenderam que ela foi atenuando a palavra de Deus? Foi meio que modificando, ajustando. Então, muitas vezes a gente também ajusta, sem querer talvez, ou querendo, não sei, a palavra de Deus para os nossos desejos, prazeres. E aí caímos no pecado. E aí somos enganados. E eu quero dizer uma frase importante. O engano é a maior prisão que existe. Os jovens devem ter ouvido isso ontem, no vídeo que eu passei, né? No meu canal tem lá um vídeo onde eu falo isso. Mas é bom repetir para a gente não cair. O engano é a maior prisão que existe. Porque quando estamos enganados, achamos que está tudo certo. E vamos viver na vida do jeito errado. Então, cuidado com o engano. E é o último ponto, o pecado. Veja o que o texto mostra. Quando vamos caminhando mais para o fim do texto, olha o que acontece. Você vê aí Deus interrogando. Primeiro Deus fala, Adão, onde está você? É porque Deus não sabia onde estava Adão, certo? Sabia. Então, às vezes, você já brincou de pique-esconde com a sua criança? Com o seu filho? Né? Inclusive lá em casa, a especialista em pique-esconde é a minha sogra. Né? Ela brinca com o André. E é bem legal, porque ela está vendo onde o André está e tipo assim, não sei onde você está, não, estou te procurando, né? Então, quer dizer, muitas vezes a gente brinca de pique-esconde com a criança e dá um tempo, né? E aquele tempo, mesmo sabendo onde está a criança. Mas, nesse caso, a coisa não era uma brincadeira, era uma coisa muito séria. Deus sabia exatamente onde estava Adão. A pergunta de Deus não é de alguém que não sabe, mas é de alguém que está questionando. Adão, o que você fez? Mas o pior foi a resposta dele. Resposta que ele e depois a sua esposa deram, que serviu de exemplo para o filho deles pecar. Caim. Você vai entender por quê. Qual foi a resposta de Adão? Senhor, perdão, eu caí na tentação, eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, me perdoa, Senhor, eu sou muito fraco, limitado, Senhor, perdão. Foi isso que ele falou, não foi? Ai, que bom, todo mundo conhece a Bíblia, né? Está todo mundo estudando bem. Não foi isso que ele falou. Ele falou, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Jogou para a culpa pior. Pior do que jogar a culpa para outra pessoa, jogou para o próprio Deus. Deus, eu errei, mas a culpa é toda sua. Já pensou que absurdo? Pois é. Mas Eva fez melhor, né? Eva já não jogou a culpa em Deus, né? Eva jogou a culpa em quem?
Serpente, pois é. Ou seja, eles escaparam da culpa, ao invés de se arrepender. Então, quero dizer para os irmãos que o pecado pode acontecer, infelizmente, porque ainda somos falhos, porque somos limitados, porque ainda erramos. Mas existe um advogado fiel, o Senhor Jesus. Nós podemos recorrer ao Senhor, nós podemos pedir perdão. Podemos nos arrepender, que é o começo. Primeiro você se arrepende. Primeiro você reconhece que você errou. Se arrependa dos seus erros e busque ao Senhor. E aí, veja os efeitos do pecado. Vergonha. O texto diz que eles se esconderam. O texto diz que eles se cobriram, perceberam sua nudez. O texto mostra o medo, porque quando Deus falou, eu ouvi a tua voz e me escondi. O medo, a vergonha, a culpa. Mas, quando o Senhor entra em nossas vidas, transforma os nossos corações, tudo isso vai embora. Inclusive nos fortalece para a gente não cair de novo nos mesmos erros. Quero dizer uma frase importante, que é muito importante para a gente pensar sobre tudo isso. O pecado, preste muita atenção nessa frase. Se você for embora, falar, não lembro o que o Jonas pregou, então lembra só dessa frase. E do texto bíblico, claro. O pecado deforma. Nós fomos deformados pelo pecado. Todos nós. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Isso está lá em Romanos. Paulo escreve sobre isso. Mas o nosso Deus enviou Jesus para pagar pelos nossos pecados. E assim fomos transformados. O pecado deforma. Mas a graça do Senhor Jesus transforma. Amém? É isso que devemos lembrar. Eu quero convidar os irmãos, para encerrar, a ler 1 João, capítulo 1, o verso 9. 1 João, primeira carta de João, não é o Evangelho, é a carta. E o texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nada fica em nossa vida, nada de sujeira, de injustiça fica em nós quando somos limpos e lavados no sangue do Cordeiro. Cordeiro esse entregue pelo próprio Deus, o Deus Pai, que entrega o seu Filho, que se sacrifica por nós. O seu sangue nos lava e nos purifica de toda injustiça. Mas é necessário que você se arrependa. Há uma denominação cristã, e isso que eu vou citar agora é para encerrar. Há uma denominação cristã histórica, que, depois se você quiser saber qual é, você me pergunta no final, deixa aí de curiosidade, que tem um hábito muito interessante em todos os cultos deles, que é o momento de confissão de pecados. Calma, eles não fazem a confissão pública. Irmão, sabe? Não, eles não falam publicamente para todo mundo que erraram. Falam para Deus, que é o principal e mais importante. Apesar de que a palavra nos diz, confessai vossas culpas uns aos outros. Então, se quiser confessar alguma coisa para o irmão aí, depois você pode fazer. Mas, eles fazem um momento muito interessante de confissão de pecados. Achei interessantíssimo. E é um momento onde você abre o coração para Deus. Falei isso para os jovens ontem, repito para os irmãos aqui hoje. Abre o seu coração. Tem gente que tenta esconder, assim como Adão tentou esconder de Deus, tem gente que esconde o coração de Deus. E não fala para Deus, como se Deus não soubesse do seu pecado. E assim como Deus sabe do seu pecado, Deus também sabe das suas limitações, das suas necessidades. Então, eu quero convidar os irmãos, nesse momento, primeiro a ficarem em pé. E, em seguida, nós vamos orar. Só que nós vamos abrir o coração para Deus. E você, em seu íntimo, vai abrir o seu coração para Deus. E se você quiser confessar algo para Deus, não para mim, não para o irmão do lado, mas para Deus, você poderá então falar: Senhor, eu sou limitado, tenho errado nisso, quero ser melhor nisso, quero te servir melhor. Ou então, eu pequei, Senhor, fiz muita coisa errada, mas eu quero entregar meus erros nas tuas mãos, Senhor, porque eu sou falho e pecador. Todos nós pecamos,
mas acabamos de ler que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você vai colocar então a sua vida diante do Senhor nesses instantes. Vai falar: Senhor, me perdoa, sonda o meu coração, vê o que há de mal em meu coração e me liberta de tudo isso. Me liberta do engano, do pecado. Coloca tudo isso nas mãos do Senhor nesse instante. E agora que nós abrimos nosso coração, porque Deus ainda de olhos fechados, nós vamos continuar falando com Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é fiel e justo, porque o Senhor não olha as nossas falhas, nossas limitações, mas o Senhor tem misericórdia de nós, mesmo tão pecadores e falhos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam toda manhã. Por isso te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, cuida de nós e nos ama. Ó Pai, muito obrigado, porque temos o Senhor para recorrer, porque, ó Deus, também queremos colocar nesse momento nossas necessidades. Quantas e quantas pessoas, talvez hoje, talvez aqui, estejam com lutas, com dificuldades, com coisas que estão tirando sua paz. Vai tudo ser eliminado, tudo que tira a nossa paz, ó Deus, porque a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, essa reinará em nossas vidas. Ó Pai, cuida de nós, ó Deus. Pedimos isso humildemente, porque nós não merecemos, mas sabemos o quanto o Senhor nos ama e quer que fiquemos, ó Deus, próximos de Ti. Ó Pai, muito obrigado por todas as bênçãos. Obrigado, Senhor, pela vida, porque chegamos aqui, ó Pai, estamos aqui vivos e podemos, ó Pai, Te louvar. Obrigado por cada família desta igreja que está aqui representada. Obrigado por cada irmão que talvez não esteja aqui nesse momento, mas clamo a Ti que alcance e visite todas as famílias da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvemos ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Porque o homem pode ter caído ali, mas Jesus nos resgatou. Amém? E se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, este é o momento, este é o lugar de ter um encontro com o Senhor. Amém?